boa noite. Para você que acompanha o canal da Juventude Cristã, está no ar o Panorama, o programa que te deixa inteirado das notícias do Brasil e do mundo. E a gente começa essa edição falando de uma boa notícia. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, aprovou hoje a alteração da cobrança da bandeira vermelha. A partir de setembro agora vai ser reduzido para 18% a taxa da bandeira vermelha e essa taxa deve valer nessa redução até dezembro desse ano. A cor da bandeira impressa nos boletos das contas de luz sinaliza o real custo de produção da energia no país. Se a cor é verde, a situação está normal e não há cobrança de taxa. A amarela cobra-se R$ 2,50 para cada 100 kW de energia consumidos. Desde o início do ano é a bandeira vermelha, com cobrança maior, que vigora no país. No caso da tarifa paga pelos consumidores residenciais, a ANEEL calcula que a redução média na conta de luz deverá ser de 2%. A mudança é resultado da melhora do regime de chuvas e da redução do consumo de energia devido à desaceleração econômica. Esse cenário mais favorável teve como consequência o desligamento das térmicas de maior custo. No dia 11 de agosto, durante o lançamento do Plano de Investimento em Energia Elétrica, a presidente Dilma Rousseff já havia sinalizado que o governo iria reduzir o valor da bandeira vermelha. Depois disso, a ANEEL abriu uma audiência pública para recolher contribuições sobre o tema pelo prazo de 10 dias. Agora, o interessante é que desde janeiro desse ano, até mesmo as pessoas que consomem menos de 100 kW por mês estão pagando a bandeira vermelha, ou seja, algo que precisa ser corrigido. Ainda mais depois que agora já tem uma redução nessa questão toda da produção da energia elétrica excedente através das termoelétricas. Bom, após 2 trimestres seguidos de queda do produto interno bruto, o Brasil está tecnicamente em recessão. E o pior é que no ano que vem, a atividade econômica deve continuar fraca. Foi isso que afirmou um economista à agência France Press. Vamos ver. O Produto Interno Bruto, um indicador da atividade econômica, recuou 1,9% no segundo trimestre de 2015 em relação aos 3 meses anteriores. Dessa forma, o Brasil entrou na chamada recessão técnica, que ocorre quando a economia registra 2 trimestres seguidos de queda. Para o economista Alex Agostini, o desempenho ruim do PIB é muito mais um problema doméstico do que causado por fatores externos, como argumenta o governo. O que nós estamos vivendo é um problema crônico de má gestão doméstica, o que acontece internamente na gestão política e econômica do país. O economista prevê que a atividade econômica deve continuar fraca no ano que vem. Então essa recessão profunda, que deve ser, no acumulado 2015 e 2016, a pior dos últimos 85 anos, ela terá sequelas na economia para a sociedade, que vai ter aquilo que nós tínhamos de melhora de educação, de saúde, de habitação, de saneamento básico e de segurança, acaba sendo postergado. Nós damos um passo atrás. As pessoas, a sociedade vão ficar desassistidas, ou seja, vão ficar sem o apoio necessário para ter uma perspectiva melhor. Recessão que os brasileiros já estão sentindo no dia a dia. Porque não tem perspectiva de investimento, nem interno nem externo, né? A economia está estagnada, parada, quadro de demissões aumentando. Que hoje o mercado está muito engessado, né? Os salários hoje em dia eles não aumentam, né? As empresas estão demitindo em massa, né? E algumas áreas, principalmente as áreas que dependem da exportação ou importação e trabalham principalmente com a moeda estrangeira, o dólar principalmente, sofre muito. Contribuiu para o desempenho negativo da economia a queda dos investimentos e do consumo das famílias. Todos os setores tiveram baixa. A indústria teve retração de 4,3%, a agropecuária de 2,7% e os serviços 0,7%. Pois é. E com toda essa recessão, 2015 está sendo um ano considerado o ano do desemprego, né? A taxa de desocupação, que estava em 8,1%, subiu para 8,3% no segundo trimestre do ano. E os economistas dizem que a situação só deve melhorar a partir de 2017.
No ano do desemprego, a crise não perdoa nem os mais qualificados. E a previsão para os próximos meses não é nada animadora. As classes de rendas mais baixas, elas não conseguem investir o seu dinheiro nem na poupança, porque o pouco dinheiro que eles têm vai ser usado para consumir na sua vida, da sua família. Portanto, as famílias de classe de renda mais baixa, sentem o impacto da inflação muito mais fortemente. E isso acaba diminuindo o consumo de todo mundo. Quando você diminui o consumo, as empresas elas começam a demitir, porque suas margens de lucratividade se reduzem. Na matemática do desemprego, são 8.400.000 brasileiros sem trabalho, a maior taxa desde 2012. Entre eles, Eleonora, que aos 50 anos carrega a experiência no currículo, aliada à preocupação de não conseguir uma colocação por causa da idade. Eu tenho, assim, um frio na barriga porque eu vejo, assim, as contas começando a chegar e o dinheiro começando a acabar, né? E eu fico com receio, sim. E tenho colocado muito currículo, fico na internet, eu fico buscando, vou pessoalmente, entrego. Como as contas só aumentam, até mesmo o caçula da família teve que assumir responsabilidades dentro de casa. Antes eu queria trabalhar só para ter um dinheiro meu, poder pensar no meu futuro, poder fazer uma viagem, alguma coisa do tipo. Só que agora eu tive que começar a assumir as contas de casa. Em tempos de crise, houve redução até mesmo na mão de obra da construção civil, que até o ano passado ia de vento em popa. O setor cortou 673 mil trabalhadores. Só os serviços essenciais como alimentação, medicamentos e combustíveis ficam fora de risco. Com a baixa oferta de carteira assinada, o número de autônomos aumentou 4,4% no primeiro semestre. São 930 mil a mais se virando por conta própria. Já se foi o tempo em que um bom currículo era sinônimo de vaga garantida. Quem mora na região metropolitana do Rio de Janeiro já está até acostumado a ouvir que não há vagas. Por aqui, o desemprego deu um salto de 62%. Sem contar que todo o estado sente de maneira drástica os reflexos do que acontece no setor de petróleo e gás. Então, a Petrobras, infelizmente, como ela é uma empresa que tem um peso muito grande, toda essa indústria em torno da Petrobras representa, na minha estimativa, alguma coisa em torno de 8% do PIB, é muita coisa. Então, quando a Petrobras desacelera seus investimentos, isso tem um impacto na economia do Rio de Janeiro e do país como um todo. Se a economia na corda bamba já está dando a maior dor de cabeça para quem tem, ou pelo menos achava que tinha um emprego estável, imagine o que se passa na cabeça de quem está investindo pesado em educação neste exato momento e contando os dias para transformar o conhecimento adquirido na faculdade em dinheiro no bolso fora da sala de aula. Aos 19 anos, Sérgio está otimista. Em um mercado cada vez mais fechado e concorrido, ele não tem medo do futuro. Mas acho que a grande dificuldade está no ser humano, está na visão distorcida das pessoas que estão entrando no mercado de trabalho e está no novo modelo de mercado que a gente tem hoje em dia, que é um mercado que você precisa ser versátil, você precisa saber fazer de tudo um pouco. Acho que a crise ela pode atrapalhar, mas não sei se realmente a crise ela vai ser essencial para ter desemprego, para as pessoas não conseguirem mais entrar no mercado. Acho que se você é bom, você vai ter vaga. Mas o colega dele, que tem 24 anos, já sentiu o doce amargo de ter um diploma e não trabalhar na área desejada. Rafael não pensou duas vezes antes de começar uma nova faculdade. Para ele, a educação é como um bilhete que pode levá-lo até uma carreira internacional. Eu não vejo o país melhorando. Infelizmente, eu acho que o Brasil vai ficar naquele país do futuro, porque esse futuro não vai chegar tão cedo. Eu não acho que nos próximos 4 anos o país vai melhorar, não acho que continuaremos tendo uma influência global, acho que vai se perder, eu acho que o mercado de trabalho vai encolher
É sangue novo tentando fazer parte da força de trabalho do país, formada por 92 milhões e 200 mil brasileiros que tentam segurar a vaga de emprego. Segundo especialistas, a situação só deve melhorar a partir de 2017. Acho muito provável que a gente experimente um desemprego mais alto, aí, pelo menos nos próximos 18 meses. Tá aí então a matéria especial da Ângela Nery a respeito desse assunto que está assombrando muitas pessoas, o desemprego no país. E o clima está tenso em Antônio João, no Mato Grosso do Sul. Índios e fazendeiros seguem conflitos intensos por disputa de terra. Já se somam 9 dias do confronto entre indígenas e fazendeiros na zona rural do município de Antônio João, no sul de Mato Grosso do Sul. O ambiente continua tenso na região. No sábado, os fazendeiros bloquearam a rodovia MS 384, que liga a cidade a Bela Vista. Depois de algumas horas de negociação com os representantes da polícia, a pista foi liberada e os manifestantes seguiram até a sede do Sindicato Rural de Antônio João. Aqui, a presidente da entidade fez um discurso emocionado, dizendo inclusive que vestia as roupas do marido, pois as dela ficaram na fazenda. A fala foi acompanhada pelo senador Valdemir Moca, do PMDB, e pelos deputados federais Tereza Cristina, do PSB, e Luiz Henrique Mandetta, do DEM. A proprietária rural não abriu espaço para que os parlamentares se manifestassem e terminou o discurso dizendo que voltaria para casa. Porque quem não defende o que tem, não merece ter. Eu estou indo para minha casa. Os fazendeiros então saíram em comboio para a fazenda. Em uma rede social, o deputado Luiz Henrique Mandetta comentou o confronto. O clima estava muito tenso. Eu consegui estabelecer uma distância entre os dois lados. Tinha e chamei a presença de 2 jornalistas que ali estavam presentes e que falavam Guarani. Algumas pessoas, por parte dos indígenas, estavam extremamente nervosas e com razão, e os produtores também nervosos com razão. Ele também falou que no meio da confusão ouviu um tiro a cerca de 1.000 metros e o corpo de um índio foi levado. Ouviu-se um tiro dentro de um capão de mata a uns 1.000 metros. Os índios começaram a se movimentar, saíram depois de uns 10 minutos lá de dentro, muito exaltados, gritando, carregando um corpo. Além do morto, outros 3 indígenas teriam sido baleados, mas não foram encontrados. O senador Valdemir Moca disse que entende a situação e falou sobre uma proposta de emenda constitucional que pode ajudar a minimizar a situação. Nós estamos votando, se Deus quiser, ou essa quarta que vem a outra, uma PEC chamada PEC 71, aonde o governo está autorizado a, se quiser, e se o produtor quiser vender, ele desapropria a área, paga o valor justo da terra nua e da benfeitoria. Enquanto a situação não se resolve, além dos fazendeiros expulsos, a maioria das famílias do distrito de Campestre também perdeu as casas. Esta mulher comenta que foi expulsa por indígenas. Ele falou assim, olha, não sei se der tempo para você tirar as coisas, tudo bem. Ele falou, mas se não der, é desocupar a casa que o pessoal vai invadir. Eu falei, mas quem é o pessoal? Ele falou assim, o nosso pessoal daqui mesmo. Dona Isidora, de 68 anos, mãe de Adriana, também comenta sobre a expulsão. Eu saí muito chocada, né? Sem rumbo. A área de quase 10.000 hectares que está sob conflito já foi homologada em 2005 como área indígena, mas até agora não houve um acerto entre o governo federal, os fazendeiros e os indígenas da etnia Guarani. E ainda no Mato Grosso do Sul, dentro de um curtume, morreram durante um acidente de trabalho 2 funcionários ontem de manhã em Mato Grosso do Sul mesmo. E eles inalaram gás tóxico, passaram mal e caíram dentro de um tanque. Outros 2 trabalhadores foram internados. O domingo seria um dia de limpeza e manutenção de equipamentos. Foi por volta das 10h30 da manhã que aconteceu o acidente, quando 2 funcionários faziam a limpeza de um tanque.
Familiares dos trabalhadores procuravam saber notícias das vítimas. A diretoria da empresa Quali Pellets emitiu uma nota explicando o ocorrido, na qual afirmou que trabalha dentro das normas exigidas e com as licenças necessárias. Mesmo assim, Leandro Cesário, de 32 anos, e Roberto Carlos da Silva, de 38, já estavam mortos quando o Corpo de Bombeiros e SAMU chegaram para prestar socorro. Outros 2 trabalhadores, identificados como Wellington Brito e Ademir Jesus Ribeiro, também foram socorridos, um deles em estado grave. A suspeita é que eles tenham sido vítimas de intoxicação por gases formados a partir dos produtos de limpeza utilizados, em combinação com resíduos do processo de beneficiamento do couro. O curtume funciona há mais de 20 anos em Campo Grande e foi interditado pelo Corpo de Bombeiros porque não foi encontrado o certificado de vistoria dos próprios bombeiros. Os funcionários que iriam entrar para o período da tarde foram dispensados e a Polícia Civil investiga o caso para verificar as responsabilidades sobre a morte dos trabalhadores. A suspeita é que eles não estariam utilizando equipamentos de proteção individual adequados para a atividade. Que é bastante lastimável, né? Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo comercial e o Panorama CJC volta já.